Olá, estamos começando agora a entrevista com as jornalistas e pesquisadoras Cris Fuscaldo e Camille Viola, que estão aqui para falar com a gente sobre um levantamento que vocês estão fazendo para identificar, localizar, mapear pesquisadoras desse Brasil, não é isso? Isso, a ideia, Sônia, é que a gente trazer visibilidade para o trabalho das mulheres, né? Nós duas, enquanto mulheres, pesquisando música, como jornalistas de música, já há mais de 20 anos, cada uma das duas, a gente sempre sentiu essa dificuldade. Por exemplo, no audiovisual, quase sempre os homens são lembrados como pesquisadores, né, como jornalistas da área, em entrevistas na imprensa. Então, a gente quis entender como... quis pensar numa maneira de jogar luz sobre as nossas colegas, porque... E a gente foi sentindo que isso era mesmo uma necessidade. Depois eu e Cris fizemos um curso com uma professora chilena que estudou críticas musicais brasileiras do século XIX até mais ou menos década de 60 do século XX. E aí, com as colegas de curso, que a maioria mulheres, a gente via que elas passavam por dificuldades semelhantes, e a gente pensou, putz, o nosso trabalho a nossa ideia é complementar a essa, embora a gente não foque só nas críticas. E, e aí foi daí que surgiu, como eu tinha te falado antes de gravar a entrevista, a gente já tem essa ideia há um tempo, mas como é um projeto completamente independente, ele foi ficando em segundo plano em relação às nossas carreiras, mas aí agora, no dia 8 de março de 2022, a gente lançou, não é, Cris? É isso. Olá, Sônia. Olá, todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, a gente está há mais de um ano, né, Camille, amadurecendo essa história, essa ideia, mas fazer só sem o financiamento, né, sem uma organização por trás, é sempre um grande risco de botar uma coisa na rua e não saber como desenvolver depois. Mas a gente decidiu correr esse risco porque também realmente a gente não tem, nós pesquisadoras, críticas, né, mulheres dentro desse universo, a gente não tem, por exemplo, associações como os compositores e músicos têm associações, né, de arrecadação de direitos autorais e tal, a gente não tem nada disso, a gente não tem para onde recorrer, então a gente não consegue saber números básicos, né? A gente tem pesquisas aí, por exemplo, da presença da mulher na música brasileira, que é até uma parte da minha pesquisa, minha tese de doutorado foi sobre as compositoras, e eu descobri que as mulheres são menos de 8% dos arrecadadores de direitos autorais no Brasil. Isso já mexeu muito com a gente, né, Camille? Esses meus dados e outros dados que a gente vem coletando em nossas pesquisas, e aí mexeu também essa ideia, perceber que não temos, por exemplo, um escritório de arrecadação como é o ECAD para buscar esse número. Tá bom, quem são as críticas, quem são as pesquisadoras, né? Quem são as mulheres que estão pesquisando música? E dói mais ainda quando a gente olha 90, não vou falar número não, porque eu vou estar falando, né, chutando, mas quando a gente olha para a maioria dos programas de televisão e jornais, né, quando vão buscar um especialista para falar sobre qualquer coisa da música, a maioria dos convidados são homens. Né? A gente foi, inclusive, convidado, eu e Camille, para falar sobre Marília Mendonça. Eu já ia comentar isso. Mas aí foi muito pontual, né? Eles queriam que só mulheres falassem, porque tinha tido uma polêmica com uma coluna na Folha de São Paulo, então, quer dizer, ali foi muito pontual, mas passou aquilo, saiu matérias, por exemplo, sobre Legião Urbana, eu que tenho um livro sobre Legião Urbana, às vezes sou convidada a falar, mas nem sempre, muitas vezes trazem homens que não têm nada sobre Legião Urbana publicado, né? E por aí vai, né, Camille? Eu já ia falar, eu lembro dessa matéria que foi, acho que foi até no Jornal Nacional, e que foram só mulheres, né, falando, e eu lembro que eu não lembro se foi uma de vocês ou as duas que falou exatamente, a gente sempre esteve aqui, que pena que não ouviram antes, alguma coisa do tipo. Mas realmente é incrível como
às vezes, enfim, uma situação acaba desencadeando que deu visibilidade, na verdade, mostrou a invisibilidade pela qual vocês sempre passaram, né? As mulheres dentro da música sempre passaram. Eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte, como vocês falaram, normalmente pensam sempre na jornalista. Tem alguma virada de chave de você deixar de ser só uma jornalista, só uma professora, só uma musicista, para ser uma pesquisadora? Eu acho que, na verdade, não deveria haver, mas acaba que para nós mulheres a exigência sempre é um pouco maior, assim, né? A gente é cria de redação, eu e Camille, como a Camille falou, mais de 20 anos de jornalismo, e a gente, em redação, a gente já pesquisa muito o tempo todo, né? A gente está o tempo todo pesquisando para escrever nossas matérias. E a gente vê muitos dos homens já como jornalista de redação, já atuando como pesquisadores, né? Já escrevendo livros, publicando vários livros, sendo convocados a falar, né, sobre assuntos específicos. E a gente tem essa dificuldade de entrar nesse lugar. Então, muitas de nós acaba indo para um mestrado ou para uma pós-graduação ou faz trocentos cursos virtuais, né? A gente está sempre tendo que se provar muito, né? Eu mesma fui fazer um mestrado, um doutorado, porque eu não conseguia emplacar em nenhuma editora o primeiro livro que eu queria escrever. E eu só fui emplacar, de fato, o primeiro livro depois que eu já tinha um discurso mesmo, né? Falar sobre metodologia, né? Podia usar uma coisa da academia. Mas isso não é regra. Tem gente que, a Camille mesmo, né, ainda não foi para o âmbito acadêmico nesse nível, né? Apesar de que eu acho que ela já tem um doutorado na veia aí, podia pular, inclusive, mas ela já publicou o livro, ela conseguiu esse feito, mas aí que tá, a gente sempre fala, né, Camille? A gente conseguiu esse feito, mas a gente vê colegas nossos do sexo masculino conseguindo a mesma coisa 10 anos antes da gente, né? Sim, a gente está sempre quase acho que 10 anos atrás, né? A Cris tocou num ponto, Sônia, que é isso. Quando você trabalha em redação, a gente trabalhou em online e impresso. Na TV, por exemplo, tem a figura do pesquisador à parte, né? Tem um setor de pesquisa, por exemplo, na Globo. Uhum. Na redação de jornal, até tem uma pesquisa, mas no seu dia você solicita pesquisa, às vezes, num projeto especial. Normalmente, você faz muita pesquisa no seu dia a dia. E, na verdade, assim, o meu caso e o da Cris, eu tenho certeza que é igual. Quando você se torna um jornalista de cultura, você tem uma coisa muito autodidata, né? Eu considero que a minha carreira começou em 2000, porque foi o meu primeiro trabalho como repórter de música, mas eu já tinha uma relação com o jornalismo musical, porque eu já escrevia em fanzine, né? Para quem não sabe o que é fanzine, antes da internet, a gente tinha publicações independentes, então eu cobria shows, eu fazia isso antes de eu trabalhar na Crowley, que é uma empresa de monitoração, de monitoramento de execução de música. O meu primeiro trabalho como repórter de música foi num site da Crowley, nem existe mais esse site. Eu considero esse marco porque tinha essa coisa, você está num ambiente ali de uma grande empresa. Mas eu já estava envolvida com isso antes, porque a formação do jornalista em cultura, e aí a gente pode falar especificamente da música, é muito autodidata. Muito. É claro que, como a Cris falou, muita gente vai para a academia, mas muitos dos especialistas que a gente passa a vida ouvindo não foram assim. São jornalistas ou são pesquisadores independentes. Então, a gente já tem essa bagagem quando a gente vai para essa área. Você acaba se formando muito. A gente já tinha isso pré-internet, porque a gente pegou justamente essa transição, né? Hoje em dia, então, que você tem a internet, você tem, por exemplo, acervo da Biblioteca Nacional de periódicos ali à disposição, isso fica mais fácil ainda, né? Então, eu acho que, no meu caso da Cris, por a gente ter livros publicados, isso acaba ajudando. O meu primeiro livro, que eu lancei no fim de 2020, Cris lançou o terceiro livro dela, também ali no final. Os dois livros foram bastante falados. Então,
de vez em quando lembram da gente, a gente acaba tendo esse espaço, mas a gente, além de querer mais, a gente quer que as nossas colegas também tenham, porque existem mulheres especializadas em várias áreas diferentes. Então, a gente quer também, a gente quer que as mulheres negras, a gente quer que as mulheres indígenas estejam nesses espaços, porque também muitas vezes a questão da diversidade falam, vou votar uma mulher, uma pessoa, um homem negro e pronto, resolveu. Não, as mulheres são mais da metade da população, as pessoas negras são mais da metade da população. A população indígena hoje é minoria, mas também eles são os povos originários daqui, eles existem, eles estão em diversas áreas, eles estão na universidade. Então, a gente resolveu fazer esse projeto para isso também, para a gente conhecer, mas também para quando dizem, mas não tem muita mulher, a gente diz, não, tem, olha aqui, tem muita, entendeu? E isso é louco, essa questão do apagamento das mulheres, a gente sabe que tem, né? Por exemplo, com compositoras, com artistas que foram muito famosas. Vou pegar um exemplo, a Carolina Maria de Jesus foi muito famosa na época e ela passou um tempo esquecida e aí existiu esse resgate. E isso acontece com vários personagens da nossa história, né? Da nossa cultura. Quando a gente fez o curso sobre a crítica musical feminina no Brasil, a gente viu que tinha muita mulher. Inclusive, essa professora foi a tese de doutorado dela, que originou esse curso, né? Ela é chilena e tal. E ela considera, assim, ela tem uns critérios para dizer que a primeira pessoa a fazer crítica musical no Brasil foi uma mulher, e a gente não tem conhecimento disso, né? Então... e vale lembrar que a primeira gravação de rock foi uma mulher, né? A gente tem a pessoa que montou a primeira associação de arrecadação de direitos foi Chiquinha Gonzaga, uma mulher. Então, a gente tem marcos que são pouquíssimo falados, né? Pouquíssimos divulgados. E aí a gente sabe, além de estar lutando pelo nosso espaço, a gente quer trazer as outras mulheres junto. Não é que a gente não quer que os homens tenham espaço. Sim. Você, Sônia, tem uma experiência de anos na música também, você sabe como funciona isso, né? Então, não é que a gente quer que os homens percam espaço, mas assim, não pode ser a maior parte do tempo homens brancos falando sobre todos os assuntos de tudo na vida, não é? A música está presente, poxa, na cultura brasileira, assim, de uma forma muito importante. E a gente tem muita gente estudando isso, seja na academia, seja nas redações, seja de forma independente. Então, a nossa ideia é isso, assim, mapear essas mulheres e mostrar. O nosso desejo é que esse projeto tenha muitos desdobramentos, espero que a gente consiga, mas pelo menos uma coisa a gente quer fazer, um banco de fontes, entendeu? Essas mulheres, os contatos delas, para que elas sirvam como fonte para o audiovisual, para reportagens, para livros, para tudo, entendeu? Para a gente ter mais, para isso ser de uma forma mais democrática, né? Porque elas existem, nós existimos. Falta nos darem ouvido, porque voz também a gente já tem. Sim. Então, assim, precisam nos ouvir, nos olhar. E Camille, fala uma coisa só... desculpa. Não, pode falar. É porque ela falou de representatividade, né, do homem branco, e aí a gente... É até uma outra pergunta, não sei se eu vou pular, porque assim, a gente tem sempre se levanta muita polêmica ainda das mulheres do norte do Brasil, que não teve até uma polêmica do Prêmio Multishow, que teve premiados, e não, em momento algum, e as mulheres foram as artistas que se enfim, falaram e perguntaram por que não olham a gente. Então, a gente ainda tem essa questão também demográfica, né? No país que é tão grande, aí chega uma pessoa que mora não sei onde, que não sei o que, como a Cris falou, tem gente que tem muito mais, uma mulher que tem muito mais conhecimento, mas acabam procurando o cara que, enfim, né? E isso, inclusive, esse tipo de pesquisa tem na música também, né? E a gente não tem, nesse campo que a gente está atuando, a gente não tem acesso. Essa é um desejo. Aliás, a internet, a grande vantagem, né?
da internet é a gente poder justamente chegar ao norte, ao sul, né, em todos esses lugares, através dessas divulgações. Até já, né, agradecemos aqui, faltou agradecer, já chegar agradecendo a você por esse espaço, porque e aí o que eu ia falar, já né, volto para isso, mas o que eu ia falar, complementando o que a Camille falou, é que a gente lançou esses livros, né, ela no final de 2020, sobre Jorge Benjó, que era Jorge Ben, na época do África Brasil, do disco, e eu sobre Belchior, no início de 2021, e a gente deu muita entrevista, apareceu muito, né, no final de 2020 para 2021. Então a gente também se sentiu mais forte e com mais contatos para abraçar isso realmente agora. Se a gente deixasse passar muito, porque quando né, você lança o livro, dá aquela parecida, daqui a pouco você some, daqui a pouco você aparece de novo. Né? Você que eu digo, o seu trabalho que no fim acaba carregando a gente, né? Então a gente queria muito aproveitar esses contatos, né? Essa abertura, que também foi de norte a sul, né, Camille? Porque a gente deu entrevistas para veículos do Brasil inteiro, e com isso a gente conseguiu agora, no lançamento da pesquisa, também ir para muitos lugares, né? Muita gente repostou, né? E a ideia é avançar a fronteira do eixo Rio-São Paulo, porque a gente sabe que a maioria dos pesquisadores, homens e mulheres, né, mais conhecidos, estão no eixo, porque por muito tempo, né, os jornais mais fortes estavam no eixo, as televisões, as emissoras, né, estavam no eixo Rio-São Paulo, mas agora não é mais assim. A gente tem blogs e Twitters e Instagrams, sei lá, pelo Brasil todo, né? Então a ideia é que essas mulheres apareçam, né? E a gente possa criar, como o Camille falou, banco de fontes, mas também um banco de dados, né? A gente poder Sim. saber quantos por cento, por exemplo, estão no eixo, quantas por cento são brancas, né? Quantas por cento, para poder tentar, de alguma forma, democratizar mais, como Camille falou, né? E também começar a combater um pouquinho essa coisa que você falou, né, Sônia, do homem branco. A gente sempre tem isso, né? Ah, o homem branco, hétero e tal, nananã. A gente já virou quase que também, às vezes, vira até piada, né? Ah, você é homem branco, não sei o quê, né? Mas a gente tem que, de alguma forma, conscientizar esses homens também, como Camille falou, não queremos tirar o espaço, né? Todo mundo pode, deve trabalhar, mas deixar que a gente fale um pouco mais por nós e menos eles falem por nós, né? A gente tem visto aí muito homem publicando livros sobre feminismo, muito homem dirigindo programas, séries sobre mulheres, sobre feminismo, sobre o problema que as mulheres passam, né? Quando muitas vezes são causados por eles mesmos, né? Como a Camille falou, essas mulheres, ela falou da Carolina, Maria de Jesus. Eu posso falar, por exemplo, da Joyce Moreno, uma grande cantora-compositora que foi banida do mercado fonográfico porque questionou um direito que ela tinha ali na década de 80. Usaram uma música dela, tiraram a voz dela e botaram a voz de outra pessoa. E aí, quando ela foi questionar, na mesma melodia, o violão que ela tocou, as filhas dela, as vozes das filhas na música e tal, quando ela foi questionar o direito dela ao diretor artístico da gravadora, ele não só baniu ela daquela gravadora, como fez uma reunião com todas as gravadoras e baniu ela de todas as gravadoras. E é nesse momento que a Joyce começa uma carreira internacional e vira quase que uma cantora alternativa no Brasil, né? Então, esse tipo de acontecimento que aconteceu com a Joyce, hoje em dia essas pessoas de gravadora estão produzindo programas, séries para canais a cabo, né? Ou então estão fazendo livro, fornecendo pesquisas, essas pessoas que baniram essas mulheres, que fizeram, né? Então, a gente tem que ficar muito, muito atento, assim, né? Não é que a gente vai levar para sempre essa questão, né? Criar rixa e briga, mas, poxa, nós somos mulheres, nós sabemos o que é ser, né? Passar por um assédio, passar por uma. Enfim, mulher, né? Pessoas negras sabem o que é passar por racismo, coisa que eu, por exemplo, não sei, né? Então a gente tem que estar atento e forte, né? Com o ouvido, escuta aberta, e tentar democratizar cada vez mais esse espaço para as mulheres poderem falar e não mais serem silenciadas, caladas e invisibilizadas. E essa questão assim de diversificar, a música do Brasil é muito rica, né, Sônia? A gente está falando com você aí do Pará. Poxa, o Pará
tem uma cultura riquíssima, uma música que o Brasil passou a conhecer mais, assim, de uma década para cá, digamos assim, mas eu tenho certeza que a gente tem pesquisadoras daí que têm um conhecimento muito mais profundo, né? Porque por vivenciar, porque esses artistas que eu e Cris estudamos, por exemplo, muitas vezes a gente tem uma relação de familiar até, cresceu ouvindo em casa Belchior, ou cresceu ouvindo Legião, ou ouviu Legião na adolescência, ou eu, assim, também muitos anos ouvindo Jorge e que achadoras das outras regiões do Brasil tem muito a acrescentar. Então, a gente espera, a gente ainda não parou para contabilizar, porque a resposta foi muito positiva, né? Foi muito bacana, assim. A gente sentiu que as mulheres estavam ávidas por isso, né? Nós recebemos mensagens assim privadas de mulheres felizes com isso. Então, a gente espera dar conta dessa diversidade que a gente tem no Brasil. E por isso também a gente buscou incluir as pesquisadoras independentes, porque nem sempre você consegue espaço na grande imprensa ou na academia. Quando, né, eu e Cris, que temos uma carreira longa e perseveramos, e tivemos a chance também, a gente conviveu com muitas mulheres que foram, em algum momento, jornalistas de música, mas é difícil, são muitas barreiras, são muitos obstáculos, é muito frustrante. Então, muitas acabam indo para outras áreas. Então, a gente quis incluir as independentes por isso, porque a gente sabe que tem um monte de mulher com muita pesquisa bacana, mas que não está nem na academia, nem num veículo grande da imprensa. Até porque tem muito, né, como você falaste, é um país enorme, às vezes o registro, a pesquisa é uma matéria, você não tem material sobre aquilo e acaba que ali começa, né, talvez uma pesquisa maior, aprofundamento. Só queria confirmar com vocês, a pesquisa está sendo feita via formulário, não é isso? Só para a gente entender como é que... A gente tem um e-mail que é pesquisadorasmusicais@gmail.com, para quem quiser tirar dúvida ou até, enfim, né, se confundiu no formulário, né, se precisar de alguma ajuda. E tem esse formulário com muitas perguntas, um formulário um pouco longo, assim, tem que tirar um tempinho para responder, porque a gente pede para botar ou links ou, né, ou mini biografia, né, tem vários campos para a gente poder depois se organizar. Como o Camille falou, a gente ainda está muito devagar, porque somos só nós duas por enquanto. Nossa, nos 2 primeiros dias, né, já veio uma enxurrada de demanda formulários. reprimida. Demanda reprimida. E a gente vai ter que fazer isso com muita calma. A gente nem botou prazo, né? Muita gente tem perguntado, vai até quando? Não, por enquanto não vai ficar. Talvez fique muito tempo ainda, porque né, até alcançar o Brasil todo, a gente, né, nosso sonho é que vá até as fronteiras, né? E de repente até apareçam como a nossa professora chilena, né? Possam aparecer até depois outras pessoas de fora, mas aí já seria um segundo momento. Né? Sim. E a ideia, se tudo der certo, é que a gente possa ir atualizando. Legal. Né, esse banco de dados /fontes. Porque, por exemplo, teve menina me escrevendo, eu sou estudante ainda, eu posso participar? Eu falei, não, mas a gente espera contar com você lá na frente, porque a nossa ideia nesse momento é chegar e dizer, olha, essa mulher pesquisou isso, ou ela pesquisa isso. Ela pode ser uma fonte interessante, por exemplo, entendeu? Se for uma estudante que tenha 3 livros publicados, sim, né? É isso, a gente... Sim. Não é, mas, assim, ainda quando está muito novinha, ainda não... Né, já fomos estudantes e ainda não éramos exatamente pesquisadoras, éramos aspirantes a pesquisadoras, né? Então, e a ideia também, e aqui já deixo registrado, acho que é uma coisa que a Camila tem que constantemente estar falando, é que também qualquer tipo de financiamento, apoio, né? Se tiver alguma empresa assistindo, enfim, alguém quiser vir com a gente, porque estamos na luta sozinhas nesse momento, né? E aí criar esse banco de dados, a gente pensa numa coisa transmídia, né? Quem sabe projetos derivados disso, né? Isso só vai acontecer se a gente conseguir financiamento ou vai acontecer de forma muito mais lenta, que é como muitas de nós fazemos nossas pesquisas, né, Camila? Às vezes um livro nosso leva anos, porque sozinha, sem financiamento, a gente vai fazendo, né? Então, convidamos também aos
aos interessados ou às interessadas, né, a contribuírem também com a gente, entrarem em contato, né, através do e-mail. Então, nesse primeiro momento, vocês estão mesmo no levantamento, a gente ainda não tem data para conhecer logo esse primeiro levantamento, esse resultado desse primeiro banco de dados. Não, ainda não, porque né? a gente não tinha nem noção de se a gente receberia muitos ou poucos. Recebemos muitos. Então vai ter que ser mas vai ter que ser no primeiro momento só eu e Cris, a gente vai ter que fazer isso nas nossas horas vagas, né? Mas, assim, de qualquer maneira, apesar da ansiedade, a gente pede que as mulheres participem, porque em algum momento, assim como a gente demorou quase, né, acho que 1 ano para lançar essa pesquisa, mais ou menos, e a gente lançou, a gente vai consolidar esses dados, entendeu? Claro, se a gente tiver aporte financeiro, melhor ainda, porque aí a gente pode ter uma equipe com a gente fazendo isso e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente vai fazer, entendeu? Porque a gente entende que é importante para nós, é importante coletivamente, mas é importante para nós também. É importante que as mulheres avancem. Nós não queremos ser só nós duas, dando entrevista no Jornal Nacional, ou na rádio, ou onde quer que seja. A gente quer que outras mulheres tenham espaço. E a gente quer uma diversidade de mulheres, né? A gente quer que as negras, indígenas, mulheres do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, mulheres trans, enfim, a gente quer mesmo refletir a diversidade que existe no nosso país e que existe de mulheres dedicadas à música. A gente sabe, a gente tem uma falsa impressão de diversidade porque a gente tem muitas intérpretes. E as mulheres compositoras, embora a gente tenha mais visibilidade para elas hoje, ainda é muito pouco em termos de número, e ainda elas relatam muita dificuldade. Então, isso também faz, né, essa nossa iniciativa faz parte de um movimento maior de mulheres nesse universo da música, sabe, tentando avançar. Porque existir, a gente existe, fazer o trabalho a gente faz. Só que a gente precisa de oportunidade. Essa falta de oportunidades, ela se reflete até, por exemplo, como a Cris falou, dificuldade de lançar um livro, receber propostas piores que as dos homens, receber proposta como se fosse um artista, como se fosse uma autora, uma aposta, sendo que a gente já tem coisas realizadas. Então, é difícil. Isso é difícil para a gente que está em visibilidade, indicadas a prêmios, sabe? Imagina para quem não tem, né? Ou para quem não conseguiu lançar um livro para uma grande editora, por exemplo. Então, a gente quer esse avanço que ele seja estrutural mesmo. Como a gente fala, né? Que esses problemas discriminatórios são problemas estruturais, né? A questão do machismo é estrutural, a questão do racismo é estrutural, entre outras questões. Então, a gente quer um avanço que seja significativo. Porque, assim, eu e Cris, a gente vai ter o nosso avanço, mesmo que seja muito mais devagar do que a gente gostaria, porque a gente não vai desistir, a gente não desistiu até aqui. A gente já enfrentou obstáculo pra caramba. E a gente sabe que tem mulheres que têm obstáculos muito maiores ainda do que nós, mulheres que sofrem com homofobia, que sofrem com pobreza, que sofrem com a questão racial. Se é difícil para a gente, né? Imagina para mulheres que têm mais obstáculos. Então, é isso, a gente não quer avançar sozinha, a gente quer que seja um avanço coletivo mesmo, e a gente tem certeza de que isso vai ser melhor para a sociedade, inclusive para os homens, porque é importante você ter uma pluralidade de ideias, de visões de mundo, e algumas coisas só as mulheres vão poder trazer mesmo. Certas questões, por a gente viver, por a gente estar atenta. E essa questão do coletivo é aquela famosa frase clichê, né? A união faz a força. Mas é verdade, né? Nós juntas, nossa voz é muito mais, né, potente, alta. E isso que a Camille falou,
né, da pluralidade, muitos homens acabam dependendo da gente. A gente está um pouco cansada também, né, de ver projetos nossos sendo levados por homens e acabam sendo feitos por homens, e a gente fala entre a gente, mas como a gente não tem ainda o coletivo, a força, às vezes a gente fala meio que só entre a gente, não consegue ser ouvida e ver nosso projeto saindo, né, assinado por outra pessoa. Eu e Camille já passamos por isso algumas vezes, e aí quando Camille fala que a gente, né, já passou por muita coisa, eu acho que eu e Camille realmente já ultrapassamos uma barreira, a gente já vive disso. A gente conseguiu uma coisa que poucas mulheres conseguiram na história, que é viver de música, de pesquisa, de jornalismo, de música, né? Mas só a gente sabe o que a gente passou para chegar aqui, né? E a gente olha para essa galera mais nova e toda essa turma aí que Camille pensou enquanto estava falando essa última fala dela, e a gente sabe que tem muita barreira para essas mulheres passar. Então, vamos juntas, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar essa união, né? Fazer essa união para melhorar esse espaço, né? Que a gente merece ter. É isso. Para encerrar, eu queria pedir uma dica para cada uma, 5 mulheres para a gente seguir, para conhecer, para saber mais de música. Olha, eu vou começar antes da Camille, porque eu vou falar. A gente mais ou menos pensa juntas, né? Acho que o que eu falar é mais. A gente já falou junto, ela também. Tem muitas mulheres, então que as outras não fiquem chateadas aí, mas acho que a gente vai falar das que talvez primeiro apareceram assim na vida da gente, né, nas consultas e tal, e trocas, né, e de cara, eu pedi a palavra para ser a primeira, porque de cara eu vou falar da Ana Maria Baiana, né, Ana Maria Baiana é a primeira jornalista de música, primeira que ficou, né, a primeira que durou trabalhando como jornalista de música, inclusive foi crítica no jornal O Globo, né, coisa que poucas mulheres conseguiram ter aquele espaço da crítica, sempre foi muito permeada por homens, então Ana Maria Baiana é um grande nome desde a década de 60, né? Ela é uma referência até hoje. Na verdade, tem esse fenômeno que muitas vezes, quando os homens querem falar de pesquisadoras, eles só lembram da Ana, sendo, né, que a gente está aqui. A Ana nem escreve mais sobre música, mas ela é muito importante, porque ela ficou muito tempo publicando na grande imprensa. A gente que pesquisou artistas ali daquele período, anos 60, 70, eu encontro volta e meia reportagens da Ana em pesquisa minha, entendeu? Ela é importante mesmo. E ela escreveu sobre a questão da mulher também, porque eu encontrei numa pesquisa uma reportagem da Ana falando sobre um mito que existia na época, que era mulher não vende disco. E aí, naquele período, Bethânia e Clara Nunes estavam se aproximando de 1 milhão de cópias de um disco, depois ultrapassaram, e a Ana falando das cantoras e compositoras da época e mostrando como esse mito estava caindo por terra. Então, ela já tinha também essa consciência, sabe? Trazia uma ideia feminista mesmo. Aí, o segundo nome que eu vou destacar é Edinha Diniz, que é biógrafa da Chiquinha Gonzaga. Edinha Diniz foi a responsável por redescobrirem a Chiquinha Gonzaga, porque até ali, anos 80, só se falava em Ernesto Nazaré, enfim, só se falava de homens como, né, músicos daquela época, e ela fez essa biografia em 84 de Chiquinha Gonzaga, e Chiquinha Gonzaga simplesmente foi essa mulher, né, que criou a primeira associação de direitos autorais, e depois teve série da Globo, tanta coisa sobre Chiquinha por causa da Edinha Diniz, que é uma acadêmica, professora baiana. Eu achei sensacional essa história da Chiquinha, me chamou atenção. Minha filha está com 8 anos, tem uns 2 anos que em algum momento no colégio estavam estudando Chiquinha Gonzaga pelo pioneirismo e tal. Então eu falei, gente, que bacana, né? Para você ver, e foi essa mulher, Edinha Diniz, que resgatou Chiquinha do apagamento, né? Parênteses, eu sou fã da sua filha, ela é muito maravilhosa, ela tem muita personalidade, gente. Cris, a filha da Sônia viralizou uns anos porque ela fez um aniversário temático de Hulk. Lembra dessa história? Ela tem muita personalidade, gente. Muito bom. Fechando parênteses aqui. Bom, vou falar então também, vou indicar também a Cláudia Seff, trabalha, quase que na verdade Cláudia Seff barra Monique Dardenne, né, que são as duas do Women's Music Event, mas a Cláudia Seff tem uma pesquisa grande sobre música eletrônica, ela é DJ também, então é
uma jornalista que está há muito tempo aí no mercado, hoje é uma das diretoras do único prêmio voltado para a mulher, maior prêmio voltado para a mulher do Brasil, né, da música. Vou também de Mila Burns, que é a biógrafa de Dona Ivone Lara. Ela hoje mora nos Estados Unidos, em Nova York, é jornalista da Globo Internacional, mas tem uma pesquisa, mestrado, doutorado, enfim, ela tem um monte de pós-graduação, trabalha com música bastante, mas a pesquisa dela sobre Dona Ivone Lara merece destaque também. E vou indicar a quinta, a Anita Carvalho, para falar de uma pesquisadora que tem mais publicações acadêmicas, mas também está trabalhando muito, está num doutorado agora, e está trabalhando muito a pesquisa dela através do Music Rio Academy, que é um curso de... É um curso virtual, online, sobre música, sobre a indústria da música, né? Então, ela é a coordenadora desse curso, e aí dentro desse curso fala-se muito de mercado, de produção musical, de como se tornar um artista X, porque isso também é parte da pesquisa musical, né? Não necessariamente a pesquisa só histórica é a pesquisa. Então, fica a dica aí, Anita Carvalho. Acho que falei 5. Falou, deu 5. Sim, é difícil, né? E, assim, várias dessas que a Cris citou, eu, enfim, compartilho, né? Começando pela Ana, é uma inspiração. E, sem dúvida, né? Acho que para a gente perseverar, lembrar que a Ana tinha conseguido, foi muito importante. Depois a gente descobriu que outras, né, tiveram também, mas isso foi sendo apagado. A Ana conseguiu que o trabalho dela permanecesse, e isso é muito, assim, isso é muito importante. Bom, tem a Lorena Calabria, é uma figura bastante conhecida, né, da televisão, mas a Lorena também lançou um livro sobre o Da Lama ao Caos, o disco de Chico Sainz, Nação Zumbi, um livro excelente, que teve bastante barulho também, então a gente trocou bastante figurinha com ela, né, por sermos colegas agora nesse ramo, né, na publicação, e, enfim, ela também é uma inspiração. Quem mais? A Fabiane Pereira, que é radialista, mas ela é jornalista também, ela tem um canal no YouTube que é bastante conhecido. A Fabiane tem um trabalho bacana já há uns anos, assim, de dar espaço em rádios grandes para artistas mais alternativos. Isso é muito especial, né? Porque a gente sabe como a rádio é um espaço ainda importante no Brasil, mas sempre foi muito limitado o acesso, né? E também por ser, assim, é um meio também bem masculino, né? Como outros meios da música. Então, bem bacana. Roberta Martinelli, para falar de outra pessoa que também tem experiência no rádio, mas também na TV. E a Roberta, enfim, ela também foi muito bacana comigo e com a Cris, dando espaço para os nossos trabalhos. Isso é muito legal. Foi muito legal para mim, eu acho que a Cris compartilha disso, o acolhimento que as nossas colegas deram ao nosso trabalho, sabe? De como elas, sabe, incentivaram e elogiaram e ajudaram com a visibilidade delas a trazer mais visibilidade para os nossos livros. Eu fico muito feliz quando eu vejo que uma mulher, colega nossa, gostou assim, de um trabalho meu. Realmente é muito especial. Isso mostra que aquilo que a Cris estava falando, né, de como é importante a gente se unir. Quem mais? Tem a Luciana Xavier, que é acadêmica, e eu já assisti aula online da Luciana, por exemplo. Ela tem um livro sobre o movimento Black Rio, que é muito bacana, que eu tenho. Enfim, no meu livro eu usei texto da Luciana como referência. Então, ela não é tão conhecida como essas outras figuras por ela estar na área acadêmica, né? Mas é um nome importante. Se a pessoa for buscar, por exemplo, no YouTube, vai achar a aula da Luciana.
E a última da minha lista, eu não a conheço assim nem virtualmente. Eu conheço de ter ido parar em textos dela, mas que eu gostei muito, que é a Carol Murgel, o nome dela. Ela também é acadêmica e ela pesquisa, por exemplo, apagamento de compositoras. Então, eu acho que é um trabalho que tem tudo a ver com o que eu e Cris pesquisamos também. A Cris tem uma tese, né, sobre cantautoras, que são cantoras e compositoras, então eu acho que, enfim, eu tenho certeza que a gente deixou muita gente boa de fora, mas se a gente ajudar a trazer mais visibilidade para o trabalho dessas mulheres, algumas já têm bastante, mas é importante também a gente mencioná-las pela qualidade do trabalho que elas fazem e pela importância de elas ocuparem os espaços que ocupam, né? Ai, gente, obrigada. Imagina, obrigada a você, Sônia, por esse espaço nobre, né? Falar disso, assim, qualquer espaço que a gente tenha já é muito bom, mas o seu com certeza é ótimo. E obrigada a todo mundo que está assistindo. Espalhem para as suas amigas e amigos que vão contar para as amigas pesquisadoras que a pesquisa está rolando, está nos nossos Instagrams. Se tiver como botar no vídeo depois o link ou nos Sim. comentários, mas aquele e-mail que a Cris divulgou, pesquisadorasmusicais@gmail.com, é isso, Cris? É. Esse e-mail, se alguém não achou o link da pesquisa, manda que a gente envia o link do formulário. Também queria agradecer. Você sabe, Sônia, que eu tenho uma relação com o Pará, com a música do Pará. A última vez que eu fui a Belém foi em 2019, mas participei do Se Rasgam virtualmente. Estou louca para voltar. Então, assim, é uma alegria poder estar no Liberal, que é um jornal super importante, sabe? Sendo entrevistada por mulheres. Enfim, é muito gratificante mesmo para a gente. Assim. Como eu estava falando, né, das mulheres que ajudam a repercutir nosso trabalho, eu acho que o engajamento das mulheres com a nossa pesquisa assim, nos deixa muito felizes. A gente vê que, como você falou, era uma demanda reprimida e espero que a gente consiga mesmo trazer jogar luz sobre o trabalho de todos. Bacana, muito bacana mesmo. E importante porque tem isso, né? A gente com banco de dados, né? Fica mais fácil até da gente localizar essas mulheres, saber essas mulheres. Eu imagino que também dentro da pesquisa a gente vai saber a área, né, em que ela atua, então no que ela é especialista, então isso também é muito bacana. E aí, eu acho que até, já que é para todo o Brasil, não só para mulheres, mas mesmo para a diversidade cultural do nosso país, né? Tem tanta coisa para falar e ter mulheres falando sobre tudo isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Beijo.